E aí? Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender uma coisa que afeta a vida de todo mundo: a administração pública no Brasil. Por que será que algumas coisas funcionam tão bem e outras parecem paradas no tempo? A resposta, olha, está na nossa história. É uma jornada em tanto e é por ela que a gente vai passar agora. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que todo mundo se faz. Mas afinal, por que o serviço público é desse jeito? A resposta não é simples, não está só no presente. Para entender de verdade, a gente precisa voltar no tempo e acompanhar uma longa evolução. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, para entender essa história, nosso caminho se divide em três grandes momentos, três modelos que foram moldando o Brasil. A gente começa lá atrás com o patrimonialismo, que é a base de tudo. Depois a gente vê a chegada da burocracia, que foi uma verdadeira revolução, e por fim, a busca pela eficiência que veio com o gerencialismo. Vamos ver como uma coisa foi levando a outra. Nossa primeira parada é no modelo que basicamente fundou o Brasil, o patrimonialismo. O nome já entrega um pouco, né? Era um sistema onde o Estado... Bom, o Estado tinha um dono. E o ponto central é exatamente esse. No patrimonialismo, não existia uma linha muito clara separando o que era do governante e o que era do Estado. A máquina pública era tratada na prática como uma propriedade particular, quase como uma extensão do quintal de casa do rei ou do governante da vez. E as consequências disso são bem diretas. Essa confusão toda entre público e privado levava, quase que naturalmente, ao nepotismo, sabe? A nomeação de parentes, de amigos, o clientelismo, naquela famosa troca de favores, era a regra do jogo. E a corrupção nesse cenário não era vista como um desvio, mas como parte do funcionamento normal do sistema. Bom, diante desse caos de interesses pessoais, surge uma necessidade de ordem, de organização. É aí que a gente entra na era da burocracia. E olha que curioso, ela não nasceu para ser um problema. Muito pelo contrário, foi uma solução revolucionária para tentar separar o Estado desses interesses particulares. E essa imagem aqui resume perfeitamente a virada de chave. A gente sai de um sistema que era baseado na vontade de quem estava no poder para um sistema onde, pelo menos na teoria, a lei e a regra valem para todo mundo, estão acima de qualquer um. A burocracia se sustenta, então, em 4 ideias fundamentais. Primeiro, o poder vem da lei, não da caneta de uma pessoa. Segundo, as decisões têm que ser impessoais, ou seja, baseadas em critérios técnicos e não em quem indica. Terceiro, a estrutura ganha uma hierarquia clara, com chefe, subordinado, tudo organizadinho. E talvez a maior de todas as mudanças. A entrada no serviço público passa a ser por mérito, por competência. Nasce aí a ideia do concurso público. E no Brasil, essa revolução tem data e nome, 1938, com a criação do DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público. Foi o DASP que botou para rodar a ideia do concurso público e que tentou organizar a máquina do Estado. Teve avanços gigantescos, sem dúvida, mas também acabou sendo criticado por ser muito rígido, muito centralizador. E aqui a história dá uma virada. Aquela solução, a burocracia, com o tempo, se tornou parte do problema. O excesso de regras, a lentidão, o foco total nos processos e não nas pessoas, tudo isso gerou o que os especialistas chamam de buropatologias. O Estado virou uma máquina pesada, lenta, que às vezes parecia existir só para si mesma. Com a burocracia se mostrando ineficiente, um novo caminho se abriu. É aí que surge o terceiro grande modelo, o gerencialismo. A ideia agora era trazer para o setor público uma lógica de gestão, com foco em eficiência e, principalmente, em quem usa o serviço, o cidadão. A mudança na lógica de controle é a parte mais interessante. Pensa assim, a burocracia se preocupava em controlar o como as coisas eram feitas, o passo a passo. O gerencialismo vira esse jogo. O foco passa a ser no que foi entregue, no resultado final. Menos preocupação com o carimbo e mais com o serviço prestado. E a filosofia por trás é outra. O cidadão deixa de ser visto só como um usuário e passa a ser encarado como um cliente. O que importa não é mais seguir o manual à risca, mas sim entregar um resultado que funcione. E para isso, a gestão precisa ser mais flexível e, um ponto-chave, muito mais transparente. Os gestores precisam prestar contas do que fazem. No Brasil, o grande marco dessa virada foi o PDAE, lá em 1995. Foi um plano super ambicioso que tentou redesenhar o papel do Estado com a meta de torná-lo mais enxuto, mais ágil e focado em governar de um jeito mais eficiente.
Esse plano basicamente propôs fatiar o Estado em 4 grandes áreas. Tinha o núcleo estratégico, que é quem pensa o país, toma as grandes decisões, as atividades exclusivas, que são coisas que só o Estado pode fazer, tipo segurança e fiscalização, os serviços não exclusivos, como saúde e educação, onde poderiam entrar parcerias com o setor privado, e a produção para o mercado, onde o Estado atua como uma empresa. E assim a gente chega no cenário de hoje. E a verdade é que não vivemos um modelo puro. A gestão pública no Brasil hoje é um baita quebra-cabeça, uma mistura complexa de todas essas fases que a gente acabou de ver. Essa tabela aqui é um resumo perfeito da nossa jornada. A gente consegue ver, critério por critério, como as coisas mudaram, daquela confusão total entre público e privado para parcerias mais flexíveis, do nepotismo descarado para o mérito do concurso. Mas a mudança mais profunda talvez esteja na última linha, a forma como o Estado enxerga o cidadão, que foi de súdito para usuário e agora, idealmente, para cliente. E essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente a nossa realidade. Na prática, a busca por resultados do gerencialismo convive lado a lado com o apego às regras da burocracia. E, infelizmente, ainda precisa lutar contra as práticas herdadas do patrimonialismo. E aqui está o grande desafio de quem trabalha na gestão pública hoje: equilibrar forças que puxam para lados opostos. Por exemplo, como é que se defende o mérito do concurso, que é um pilar burocrático essencial, contra as pressões políticas por indicações, que são uma herança patrimonialista? Ou como simplesmente uma avaliação de desempenho, que é uma ideia gerencial, em carreiras que são super rígidas? Não é nada fácil. É nesse campo de batalha que a qualidade do serviço público é definida, todos os dias. E a gente termina com essa reflexão. O grande desafio do Estado brasileiro hoje é conseguir harmonizar essas 3 forças: a busca por eficiência, que vem do gerencialismo, a base da ética e da impessoalidade, que vem da burocracia, e a luta constante para superar a herência do poder pessoal do patrimonialismo, uma questão que continua definindo o nosso futuro.